Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aulão Copa BTG. A ideia aqui dessa aula é mostrar para vocês um caminho para que vocês possam estar operando durante esse campeonato que está sendo oferecido pelo BTG Pactual, né? Então o Copa BTG ele vai estar premiando aí os 100 primeiros colocados, sendo que o primeiro colocado vai levar para casa R$ 1 milhão. Ou seja, é um mega campeonato que eles estão fazendo de trade. E nós, do Projetos 10%, somos aí um dos influenciadores desse campeonato, tá? Então, a gente está promovendo esse campeonato junto com o BTG. E hoje a ideia dessa aula é mostrar para vocês aí os caminhos que você pode estar utilizando para operar durante o Copa BTG. Eu vou estar passando algumas dicas e, além disso, eu vou estar também passando aí algo que, se você não sabe nada sobre análise técnica, eu vou estar relembrando aqui uns conceitos junto com vocês. Eu dividi aqui essa aula, tá? Então são duas aulas, uma aula hoje, outra aula vai ser amanhã. E na aula de amanhã é onde eu vou passar as principais dicas ali operacionais para vocês nesse campeonato. Na aula de hoje eu vou relembrar alguns conceitos da análise técnica, mostrar ali os principais candlesticks, né? Mostrar como o mercado tende a se comportar durante um dia de pregão. E amanhã eu passo ali dicas, né, de como você pode deixar o seu profit, de como você vai fazer para estar operando no dia a dia ali no Copa BTG, tá certo? Bom, então, vamos começar com essa aula de hoje para que ela não fique tão longa e a gente poder aí jogar todos os conceitos que eu quero junto com vocês. Vamos compartilhar a tela aqui. Deixa eu pegar a tela para a gente compartilhar. Então, tela compartilhada junto com vocês, tá? Vamos relembrar alguns conceitos básicos da análise técnica, né? Já que o campeonato ele vai estar ocorrendo num ambiente simulado e o campeonato ele é basicamente pautado sobre análise técnica. É claro, você pode até utilizar aí padrões de fluxo dentro do mercado, mas a ideia é que você utilize análise técnica. Então, vamos relembrar alguns conceitos básicos da análise técnica junto com vocês. A primeira coisa que a gente vai relembrar é a questão da teoria de Dow. A teoria de Dow, tá? Ela mostra para a gente, né? Basicamente, ela é o principal pilar da análise técnica, né? Então, aqui eu tenho até comigo o livro do Flávio Lemos. No livro do Flávio Lemos, a gente consegue entender da onde veio a teoria de Dow, tá? Ela é uma teoria que ela não está preocupada com nada além das variações do preço. Então, a única coisa que importa é o preço, tá? Então, ele diz que todo mercado ele acaba descontando através do preço. E a teoria de Dow, ela nasceu por Charles Dow. Charles Dow foi um dos fundadores do Dow Jones Financial Services, News Services, que mais tarde aí ficou como o Wall Street Journal, né? Então, é um dos jornais mais lidos do mundo, principalmente sobre mercado aí financeiro e bolsa de valores, tá? Então, o que ele fez lá no passado, ele construiu dois índices, que seria um índice, a média industrial, e o outro índice seria a média ferroviária, que era para ver como é que estava a economia americana. Porque, segundo Charles Dow, se você pudesse acompanhar como estaria a economia, era só você olhar para as principais empresas, como que elas estão performando dentro do mercado. Então, empresas ligadas naquela época, era a indústria muito forte. Se essas empresas estão indo bem, os preços vão estar descontando e vão estar subindo, né? E essas empresas industriais, elas fabricam produtos, né? E esses produtos eles têm que ser escoados para as lojas e depois para o consumidor final. Então, a outra medida que ele fez foi a medida lá da média ferroviária, que era da época também, né? Hoje em dia, o Dow Jones Transportes, que a gente chama, ele já engloba, né, empresas do setor aéreo, enfim, outras empresas. Mas a ideia era, fabricou, tem que escoar. Então, se você tem as empresas fabricando muito e a média do índice Dow Jones está subindo para caramba, isso é um ponto positivo para a economia. Mas, por outro lado, se não tiver o escoamento e esses produtos começarem a ficar estocados no mercado, isso aí é um grande problema, tá? Porque isso pode ser um indicador de crise, ou seja, está produzindo, mas ninguém está consumindo. Então, foi construindo esses dois índices lá no passado.
É claro que hoje em dia a gente tem um mercado muito maior, muito mais estruturado, então hoje em dia existe já dentro do mercado, tá? Os índices ali de consumo, né? De empresas de varejo, imobiliário, enfim. Mas naquela época era tudo novidade, né? Então isso daí foi importante para começar a calibrar, né, o que seria o mercado, tá? Então, vamos rever alguns dos conceitos básicos da teoria de Dow. Isso aqui, matéria pública, tá? Mas de extrema importância. Então, primeiro princípio da teoria de Dow, né? Então, o mercado tem três tendências. Então, significa que existe uma tendência primária, que ocorre de grande duração, em geral, ali um período maior de um ano. Depois, nós temos a tendência secundária dentro do mercado, que aí seria uma tendência de alguns meses, tá? Então, entre 3 semanas e 3 meses, ele coloca que seriam interrupções da tendência primária, e a tendência terciária, que seria uma tendência que ocorre ali normalmente menos de 3 semanas dentro do mercado, tá? Então, o que ele está dizendo? Quando você for observar os gráficos, né? Então você está lá estudando análise técnica clássica e você está estudando ali o comportamento dos preços dentro do mercado. Aqui, tá? A gente vai observar o seguinte, por exemplo, eu pego aqui o índice Bovespa. O índice Bovespa, o que eu consigo extrair aqui desse gráfico, né? Então, primeira coisa, eu vou observar para ele e vou ver qual que é a tendência principal. Essa tendência principal, que é essa tendência para cima, ela é uma tendência de alta. Então, essa daqui é a tendência primária. Ela é uma tendência positiva, tá? O mercado começou aqui em 2025 e desde então o mercado está subindo. Ele está lá no topo praticamente, né? Aí, só que dentro dessas movimentações, a gente vê que existem momentos que o mercado está subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, corrigindo, subindo, corrigindo e assim por diante. Ou seja, o mercado ele nunca anda em linha reta, ele sempre anda fazendo zigue-zagues dentro do seu movimento. Então, cada zigue-zague desse vai estar indicando para a gente uma tendência secundária e uma tendência terciária. Tá? E a melhor forma de eu identificar essas tendências é através dos desenhos técnicos. Né? Então, por exemplo, linha de tendência. Essa linha de tendência que eu pego aqui na plataforma, puxo ela e vou verificar. Opa, peraí, tendência aqui é positiva dentro do mercado. Dentro dessa tendência positiva, eu posso puxar uma linha aqui intermediária, que vai daqui até esse movimento menorzinho aqui, ó. Essa tendência, eu posso dizer que essa é uma tendência secundária, tá? Uma tendência secundária ou até mesmo uma tendência terciária, mas ela está mais para uma tendência secundária. Depois, eu tenho uma outra tendência que é mais curtinha. Essa tendência seria uma tendência terciária. Por quê? Porque o mercado ainda está no impulso, fazendo correção e continuação. Ou seja, dessa tendência aqui, ó, ele tem uma tendência secundária ainda positiva dentro do mercado, tá? Então a tendência ainda está positiva, mas no meio do caminho ele fez uma correção. Então é a tendência terciária. Aí depois volta para a tendência secundária de alta, outra tendência terciária de baixa. E assim sucessivamente o mercado vai se criando e fazendo essas movimentações, tá? Então isso é de extrema importância para você olhar para a tendência e ver, opa, qual que é a tendência dentro do mercado? E aí a gente tem as médias móveis, né? Então as médias móveis, elas vão nos auxiliar justamente nisso, tá? Para a definição da tendência primária, tendência secundária e a tendência terciária. E aí, as atualizações da teoria de Dow nos dizem que a média móvel de 200 períodos, que é essa média móvel que está aqui em rosa, lembrando, é a média móvel aritmética, tá? Ela é a tendência primária. Então, eu uso como a média móvel de 200 períodos. Isso já é uma atualização da teoria de Dow, tá? Depois, nós temos aqui outra média, que é essa média que está em azul, aqui quase um verde, né? Mais clarinho, ela é a média móvel de 50 períodos. Essa média móvel de 50 períodos, a gente pode dizer que ela é a tendência
secundária, média móvel de 50 períodos. E depois a gente tem a tendência terciária, que é a média móvel de 20, também aritmética, que é essa que está em azul, é a tendência terciária. Então, se você observar para cada média dessa, a gente vai ver o seguinte, ó, nesse movimento, por exemplo, aqui, ó, pegando essa faixa de região de preço, tá? A tendência da média móvel de 200, os preços acima dela, tendência de alta. Então, a gente fala que a tendência primária aqui era de alta. A média móvel de 50 também estava subindo. Então, ela também tinha uma tendência de alta. Agora, a média móvel de 20 aqui, ó, nesse períodozinho, ela veio para baixo. Então, aqui era uma tendência de baixa da tendência terciária. E aí a gente vê exatamente o que ele fala lá. A tendência, né, primária costuma durar anos. Por isso que é a média móvel de 200. Por quê? Porque a média móvel de 200 períodos, ela nada mais é do que a representação de dias úteis do ano. Né? Se a gente pegar ali o ano, vai ter o quê? Uns 220 dias. Na análise técnica, a gente arredonda para 200. Então, a gente está falando que a tendência que dura aí em torno de um ano dentro do mercado. Tá? A média móvel de 50, se a gente pegar 50 dias úteis, né, cada mês tem 22 dias mais ou menos, a gente tem aí por volta de quase 2 meses e alguns dias, certo? Então, ela é a tendência secundária por ela estar representando, pelo menos, tá, um bimestre dentro do mercado, né? Então, ela representa pelo menos um bimestre. E a média móvel de 20, ela vai representar o mês, né? Que pode estar representando em torno de algumas semanas. E é isso exatamente o que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Tá? Se você pegar esse período curto de tempo, ele teve uma duração aí de praticamente um mês, se eu contar quantos candlesticks tiveram aqui nessa tendência terciária. Na tendência secundária, a gente vai ver que ele ficou aí por volta o quê? De uns 2 meses numa tendência aqui plenamente de alta. E a tendência maior, né, ele já fica aí quase daqui a pouco um ano nessa tendência. O mais interessante é quando tudo se alinha, que é o que a gente está vivendo hoje dentro do mercado extremamente alinhado numa tendência. Quando isso acontece, a gente fala que a tendência é plena, tá? Então, o mercado está em uma tendência plena de alta, tá? Então, Charles Dow foi a primeira pessoa a entender isso dentro do mercado, né? Que o mercado tem essas 3 tendências que costumam movimentar o preço, tá? Então, isso é importante. Aí você deve estar se perguntando, pô, tudo bem, mas eu vou estar operando o intraday, né? Então, eu não estou operando o gráfico diário, mas eu posso usar esses ensinamentos para o gráfico diário, para o gráfico intradiário? Pode, tá? Por quê? Porque a análise técnica ela acaba sendo redundante e ela acaba sendo também randômica, ou seja, tudo que eu vejo num time frame maior, eu tenho que ver nos time frames menores. E a gente vai ver isso através ali da teoria das ondas de Elliott, que cada mercado possui um fractal. Né? Então, nesse caso, eu posso sim usar em qualquer time frame que eu quiser esse tipo de teoria, esse tipo de estudo. Então, desde o gráfico diário até o gráfico, por exemplo, de 1 minuto, eu posso estar utilizando esse conceito com as mesmas médias, tá? Porque já é algo padrão dado pelo mercado, ok? Então, isso se usa aí no mercado intradiário. Segundo o princípio da teoria de Dow, diz que o volume deve acompanhar a tendência. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Então, o que significa? Significa que quando o mercado começa a ter uma movimentação muito forte, eu tenho que ver o volume também forte nessa movimentação, seja ela para baixo, seja ela para cima. E aonde o volume estiver mais forte é a tendência principal. Então, se você observar, por exemplo, esse gráfico intradiário do índice Bovespa, o que a gente percebe? O mercado começou a cair com força, volume foi mais forte. Depois o mercado foi para cima. Pode ver que enquanto o mercado está indo para cima, o volume foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Depois o mercado voltou a cair. O que aconteceu com o volume? Ele aumentou novamente. E aí depois o mercado se estabilizou e o volume foi diminuindo. Ou seja, o volume aqui foi um indicador de que a tendência estava forte para o lado
negativo, porque durante o seu movimento de queda, o volume foi intenso, foi forte. E quando ela começou a tentar se recuperar, o volume diminuiu, ou seja, não tendo tanto volume para cima, indicando que o mercado não conseguiria voltar tudo para o lado positivo e mais cedo ou mais tarde voltaria a cair. E foi exatamente isso que fez. E isso faz parte dessa premissa de que o volume deve acompanhar a tendência. Então, se nós temos um mercado em alta, o volume ele tem que estar sendo mais forte quando ele está subindo. Se nós temos um mercado em baixa, o volume tem que ser maior quando o mercado está caindo. Tá? Então, isso é extremamente importante. Veja, mercado em alta, o volume tem que estar maior quando ele está subindo. Quando ele está caindo, o volume tem que diminuir. Então, o mercado aqui ele estava subindo, volume subindo. De repente, o mercado começou a corrigir, volume corrigiu. Não era a tendência principal, tanto que depois o mercado voltou a subir, o volume começou a avançar novamente nessa movimentação até terminar o dia para o lado positivo. E a gente vai ver isso dentro do mercado muitas vezes, tá? Muitas vezes aonde vai mostrar que a tendência segue essa correlação do volume, principalmente quando se trata de um gráfico, por exemplo, gráfico diário, tá? Então, a gente tem o gráfico diário e toda vez que a gente estiver observando ele, a gente vai ver essa situação do volume. E foi até nessa que nasceu o indicador chamado OBV, que é esse indicador que eu estou usando aqui na tela. Ele é um indicador simples, você vai ali na aba de indicadores, busca pelo OBV, né, o On Balance Volume, você coloca ele e ele vai te mostrar se a tendência ela segue esse comportamento ou não. Então, por exemplo, o mercado aqui está subindo, o índice Bovespa, aqui é o ETF do Bovespa. Ele está subindo? Está subindo. Então, o OBV tem que estar subindo também. Se o OBV não está subindo enquanto ele está subindo, tem algo errado. Se o mercado está caindo, o OBV tem que estar caindo. Se o OBV não estiver caindo, tem algo errado. O mercado está subindo, o OBV tem que estar subindo. E por aí vai. E nessa é que nascem as divergências, por exemplo, dentro do mercado. Tá? Então, super importante, e isso está atrelado à teoria de Dow. O próximo princípio, ele fala o princípio que a tendência ela tem 3 fases. Então, existe a fase de acumulação, que é a fase inicial de uma tendência. Depois, a gente tem a fase da subida sensível, que seria a fase mais fácil de identificação. E, por último, a gente tem a fase do estouro do excesso, da euforia. Tá? Então, traduzindo em gráficos, tá? Isso que ele está dizendo, a gente vai ver um comportamento dentro dos preços, muitas vezes, seguindo da seguinte forma. Tá? Então, vou pegar aqui uma tela, né? Por uma tela aqui em branco, só para explicar isso. Veja, a gente tem o seguinte contexto dentro do mercado. O mercado se move pelos seus zigue-zagues, tá? Então, vamos pegar o mercado que, depois de uma certa movimentação, ele ficou aqui acumulando numa movimentação de baixa. E, de repente, o mercado começou a subir. Nessa primeira fase, que o mercado está começando a subir, a gente chama esse processo de acumulação, tá? Então, é aquele processo inicial. Ele vem de um movimento que não estava ainda muito claro que isso iria começar a acontecer. Depois, o mercado faz uma correção desse movimento. E logo na sequência, ele faz uma continuação desse movimento aqui. Então, nesse processo, a gente tem o processo de acumulação, que é quando ele vai sair no seu primeiro impulso. Depois, ele vai chegar no movimento de uma alta sensível, tá? Então, aquela alta mais tranquila dentro do mercado. E, por último, a gente vai ter o estouro do mercado, que seria ali a euforia, tá? Então, o que isso significa dentro da análise técnica clássica que a gente está vendo? O processo de acumulação é aquele processo que, para você comprar o mercado aqui, tá? É muito difícil, porque você tem que acertar o que a gente fala, o fiofó da mosca. Ou seja, você tem que pegar o mercado quando ele está começando a virar. Geralmente, quem está dentro desse movimento são os market makers, ou seja, é o mais um institucional.
porque é por lá que vem a ordem. Ó, é hora de comprar, começa a comprar aí. E a gente não está muito ligado nisso, porque a gente está operando aqui, pessoa física da nossa casa, enfim, do nosso trabalho. A gente não está ali na mesa de operação de uma grande instituição para saber quando que vai começar essa movimentação. Tá? Então a gente diz que esse movimento ele está mais ligado à movimentação dos institucionais. Agora, a partir do momento que o mercado começa a fazer o seu primeiro recuo dessa movimentação, quem já conhece análise técnica já fala: opa, peraí, mercado começou a subir, está fazendo a primeira correção, o mercado vai voltar a subir de novo, principalmente quando ele rompe o que a gente chama de pivô de alta, que seria esse movimento aqui de rompimento. E aí a gente entra no processo de uma alta aí sensível dentro do mercado, que essa fase é a fase onde os traders costumam operar, porque é a fase mais fácil de ser identificada por um trader dentro do mercado pessoa física, tá? Aqui somos nós, né? E aí depois a gente tem a última fase dentro desse movimento, que é aí a fase, por exemplo, do iniciante ou daquele que não tem muito conhecimento, que é quando as pessoas começam a se convencer, putz, acho que vai subir de verdade. E aí começa todo mundo comprar, né? E aí quem está entrando aqui geralmente já é a pessoa mais amadora dentro do mercado. E aí é quando o mercado, de repente, dá aquela despencada, e aí a gente sabe o final dessa história. E também, Charles Dow faz aquela associação com relação às notícias. Geralmente, quando o mercado está entrando num processo de acumulação, aqui no fundo, as notícias dentro do mercado, elas são ruins, né? Então, a gente não tem nenhuma notícia boa. Tudo quanto é notícia é péssima dentro do mercado. Quando o mercado começa a subir aqui, ainda não tem aquele movimento convencendo tanto as pessoas. É mais os traders. Então, aqui talvez o mercado possa subir. Então, existe aqui aquela incógnita, né? Tipo, será que vai? Será que não vai? Aí aqui é quando já aparece no noticiário, né? Tipo, Ibovespa batendo recorde, Ibovespa não sei o que lá, né? É hora de comprar a Petrobras, é hora de não sei o que lá. Pô, não é mais, né? A hora era aqui, quando estava ruim, né? Então, a teoria de Dow, ela vai te explicar os momentos adequados para você entrar dentro do mercado. E aqui é interessante, tá? Porque eu posso fazer uma análise junto com o que a gente chama de teoria das ondas de Elliott. Ondas de Elliott, ela vai mapear justamente esses movimentos. E nessa movimentação, Elliott fala que esse momento de acumulação, ele fala que essa daqui seria a onda 1. E depois da onda 1, vem uma onda de correção, que seria a onda 2. E essa onda 2, depois é seguida pela onda 3. E depois a gente tem uma onda 4 e depois, por último, uma onda 5. E aí o mercado faz uma correção, fazendo o movimento A, correção de B e C. Ou seja, Elliott fala que o mercado se move por 5 ondas, impulsos e 3 ondas de correção. Tá? Então é isso que Elliott fala. E é exatamente o que corrobora e aí entra, né, nesse funil tanto a teoria das ondas de Elliott quanto a teoria de Dow. Elas se falam nesse sentido, facilitando mais a nossa vida aí para quem está querendo operar dentro do mercado, tá? Então, isso que é bem interessante de acompanhar, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu quero olhar para o gráfico, eu quero tentar identificar em qual momento de onda eu estou operando. E aí, no caso, o ideal seria olhar para o intraday, né? Por exemplo. No caso aqui do intraday, a gente tem uma certa facilidade de enxergar esses movimentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o dia 17. O mercado abriu e ficou nessa lateralização, certo? Nessa lateralização, é muito difícil eu sair comprando essa lateralização. Até mesmo porque aqui no começo, a ideia que está passando do mercado é que ele está querendo cair. Mas, de repente, o mercado dá uma explodida para cima. Então, esse movimento inicial aqui, ele está construindo o chamado onda 1. Essa onda 1 que está sendo construída, ela vai ser mais difícil de você capturar. Mas a gente tem ferramentas para tentar capturar esse nível de onda. Agora, quando eu falo da continuação, que seria para a onda 3, que seria essa onda mais fácil, essa daqui vai ser mais tranquila de você capturar. Por quê? Porque o mercado faz o impulso, faz a correção e a continuação.
Então, o mais fácil de ser capturado dentro do mercado é a onda número 3, ou a parte da alta sensível, como chama Charles Dow, porque é o que a gente chama de pivô, né? Então, é o impulso dentro do mercado, acompanhado da correção e a continuação do movimento. Então, é muito mais fácil eu identificar esse cenário para operar o day trade do que o cenário inicial, tá? E aí a gente vai depois falar sobre os fractais do mercado para eu conseguir capturar, por exemplo, movimentos como esse para cima, antes mesmo deles acontecerem na onda 1, que dá para capturar, tá? Então, isso é o mais interessante de todos, ok? Bom, então são as 3 fases de cada movimento da teoria de Dow, tá? E ela tem um quarto princípio que seria numa tendência de baixa. Então, tudo aquilo que a gente comentou sobre o impulso, correção, continuação e por aí vai, existe também para a fase de baixa dentro do mercado, né? Então, a fase de baixa também tem esses 3 momentos, que é o processo da distribuição dentro dela, tá? Que é o início de uma tendência de baixa, a fase de pânico, que é aquela fase que todo mundo está correndo dentro do mercado, e depois a fase final da baixa lenta, que é quando o mercado já chegou no fundo, e aí provavelmente daqui ele já vai começar a reverter, que é quando a notícia está muito ruim dentro do mercado. E levando isso, tá, para a teoria das ondas de Elliott, a gente vai ter também o mesmo cenário, só que o inverso, né? Então, onda 1 para baixo, 2 para cima, 3, 4 e 5. Tá? Então, elas se falam nesse sentido aí da teoria de Dow e também da teoria das ondas de Elliott, ok? Depois, o próximo princípio diz que as duas médias devem se confirmar, tá? Esse princípio ele está mais ligado ao intermarket analysis, né? Então, o que significa o intermarket analysis, né? Que é é um livro muito interessante do John Murphy, que chama Intermarket Analysis. Vocês já devem ter ouvido falar o seguinte: quando eu estou operando aqui, por exemplo, o índice Bovespa, tá? Para eu tentar ver se o Ibovespa aqui ele vai subir ou ele vai cair, eu posso olhar para o mercado americano ali para o S&P, por exemplo. Então, eu vou estar observando aqui o movimento do S&P. Ah, S&P está subindo? Então, provavelmente o índice aqui no Brasil vai subir. Isso é o intermarket analysis, é a correlação de mercado. Tanto que, por exemplo, na minha tela, né, eu costumo deixar aqui nela exatamente isso para ir acompanhando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Nasdaq e aqui eu tenho o S&P futuro. Então, se eu vejo que eles estão subindo, provavelmente o índice aqui ele vai tender a subir também, tá? Porque existe uma correlação de mercado. E essa correlação é importante. Tá? Então, quando você estiver operando no intraday, se você vai sempre ficar de olho nessas correlações. Ó, o mercado está subindo lá, então o mercado está positivando, o negócio está ficando feliz. Provavelmente aqui pode ficar feliz mais cedo ou mais tarde. Em alguns momentos, não, essa correlação ela se espalha e não vem dentro do contexto do mercado no geral. Mas, a longo prazo, existe a correlação. E tem a correlação também com o que a gente acompanha do dólar, né? O dólar ele também tem a sua correlação. O que o dólar tem de correlação? Com o mercado estrangeiro, por exemplo, tá? Então, ó, se o mercado lá fora, o dólar index, que é o dólar medido principal, ele está fazendo uma movimentação de queda, é esperado que aqui ele também caia o dólar. Por quê? Porque lá está caindo, é esperado que aqui também caia. Se o dólar começa a subir lá fora, é esperado que o dólar aqui suba, e vice-versa. E existe também a correlação inversa entre dólar e índice. Então, quando o índice futuro sobe, é esperado que o dólar caia. Quando o índice futuro cai, é esperado que o dólar suba. Existe uma correlação inversa dentro do dólar versus o índice, uma correlação direta do mercado americano com o nosso mercado. Existe uma correlação inversa do dólar index com o índice futuro brasileiro e existe uma correlação direta
entre o nosso dólar aqui no Brasil e o dólar index. Tá? Então, são os intermarket análises hoje em dia dentro do mercado. Na época que o Charles Dow, né, fez a teoria de Dow, a gente não tinha todos esses índices, né, igual hoje. Né? Então, nesse caso aqui, ele falava que as médias que deviam se confirmar era nada mais, nada menos do que o índice Dow Jones Industrial versus o índice Dow Jones Transportes. Né? Então, eles tinham que se confirmar para estar em linha nessa tendência. Tá? O sétimo princípio da teoria de Dow fala que o mercado pode se desenvolver em linha. O que significa esse desenvolver em linha? É quando o mercado fica lateral. Tá? Inclusive, até ele fala aqui, tá? Que isso pode durar de algumas semanas a alguns meses. Né? Algumas semanas, alguns meses, a gente está falando aí de uns 20, 30 candles que o mercado pode ficar numa situação de lateralização de preços. Tá? Então, por exemplo, o mercado pode se desenvolver em linha. Isso aqui é o mercado se desenvolvendo em linha. Ó. Ele está lateral, completamente. Então, ele fala que isso é normal acontecer dentro da análise técnica. E eu tenho que estar preparado para isso, porque mais cedo ou mais tarde o mercado vai se movimentar em linha e eu tenho que pensar nesse momento o que é para fazer ou o que não é para fazer. Tá? Inclusive, tem um trader famoso chamado Jesse Livermore, que ele falava o seguinte: nesses períodos que o mercado se desenvolve em linha, é o período para quê? Para você ir pescar, né? Para você não ficar operando dentro do mercado, porque provavelmente você vai perder dinheiro, tá? E isso acontece tanto no gráfico diário quanto no gráfico intradiário. Né? Então, se eu pegar o gráfico diário, tem momentos que o mercado se desenvolve em linha, como por exemplo aqui. Tem momentos que o mercado pega tendência, tem momentos que o mercado se desenvolve em linha, né? Momentos que ele se desenvolve em linha, momentos que ele pega a tendência. Então, nessas movimentações de lateralização dentro do mercado, provavelmente aqui, tá? Tem até uma frase clássica de Wall Street que fala o seguinte: quando o mercado está numa tendência de alta, a gente fala que são os touros, né? Então, é os touros que estão no poder dentro do mercado, né? Porque tem o touro lá de Wall Street, né? Porque o touro, se ele te der uma chifrada assim por baixo, o que vai acontecer quando ele te bate assim embaixo? Você vai subir com tudo para cima, certo? Ele vai vir com o chifre, vai vir por baixo, te bate, você sobe com tudo. Existe um momento que o mercado cai, e a gente fala que são os ursos dentro do mercado. O que o urso faz? Ele dá uma patada. Né? Então, se o urso chegar na tua cabeça e der uma patada na tua cabeça, o que vai acontecer para você? Você vai para o chão, né? Você vai cair. Então, são os ursos. E aí tem os porcos, que é quando o mercado fica lateral. Que aí, o que os porcos fazem? Eles ficam rolando na lama. Né? Então, eles ficam rolando na lama e não saem do lugar ali e fica tudo sujo. Então, existe até a frase clássica ali de Wall Street, que é: touros fazem dinheiro, ursos fazem dinheiro e porcos levam lama, né? Ou seja, lateralização dentro do mercado é péssima para operar, tá? Então, uma dica que eu te dou quando você estiver acompanhando o mercado, fazendo seu day trade, seja no Copa, seja no dia a dia, identificou uma lateralização dentro do mercado, não opere, porque provavelmente você irá perder dinheiro, tá? Então, como eu faço para identificar uma lateralização dos preços dentro do mercado? A lateralização, ela não é difícil de se encontrar no mercado, tá? Então, basicamente ela vai ser composta, tá? Por semelhanças de fundos iguais, e tem que ser pelo menos dois fundos iguais e dois topos iguais também, ou semelhantes. Mercado entrou nessa aqui, você já identificou, não opere. Provavelmente você vai perder dinheiro nesse contexto, tá? Isso não é difícil de enxergar dentro do gráfico, tá? Então você está acompanhando, você viu, o mercado tomou um tombo. Beleza, tomou um tombo. Começa a ficar meio lateralizado, os candles já começam a ficar iguais, foi até esse topo, que é um topo semelhante aqui, eu já sei, opa, tem um topo semelhante aqui, já tem um fundo, já marca. E deixa ali, porque provavelmente ele vai lateralizar nesse contexto, tá? Então, a semelhança de topos e fundos, pelo menos dois iguais. Tá? Então, quando você já enxergou
ou o primeiro topo igual, tá? Então eu já enxerguei, o primeiro mercado estava caindo bem, estava na tendência, já enxerguei aqui, ó, o primeiro topo semelhante. E o mercado não passou, opa, então já marca o fundo, porque provavelmente aqui está entrando na lateralização dos preços. E o mercado em lateralização, ó, pode ver, ó, ele tenta ameaçar saída, não sai, ele tenta ameaçar rompimento, não sai, e aqui nessa, se você ficar operando, você vai levar lama, né? Então os porcos levam lama, tá? Lembra sempre disso, e isso tá dentro da teoria de Dow, né? Então a teoria de Dow fala exatamente esse princípio que o mercado pode se desenvolver em linha. O próximo princípio fala que a média deve ser calculada com os preços de fechamento. Isso daqui eu acho bem tranquilo, porque a gente já faz isso aqui e isso é clássico dentro do mercado, né? Porque eu poderia calcular, né, os preços, por exemplo, apenas pelos candles de máxima, apenas pelos candles de mínima. Mas não, vou fazer o cálculo sempre do fechamento, né? Então, essa média móvel que está aqui de 20 períodos, se eu entrar aqui nos inputs dela, eu vou ver que eu consigo calcular os valores dela pelo preço de abertura, de máxima, de mínima e de fechamento. Então, a teoria de Dow, ela já fala, ó, calcula sempre pelo fechamento, tá? Então, se você está calculando pela abertura ou por outro padrão, você pode fazer um backtest disso, não tem problema, mas a princípio, tá? A teoria de Dow fala que tem que ser pelo preço de fechamento. E depois, o nono princípio fala que a tendência está valendo até que haja sinais de reversão, tá? E isso aqui é de extrema importância e 90% dos traders acabam cometendo esse erro, tá? O que acontece? Normalmente, você está acompanhando o mercado, tá? O mercado começa a dar uma puxada forte ali, né? Então, você está acompanhando o mercado está caindo forte aqui, ó. O que acontece? A pessoa vê essa sinalização aqui dentro, ela já pensa, pô, peraí, isso aqui é um fundo duplo? Então esse candle falhou em continuar a tendência? Vou comprar aqui. A pessoa já pensa, vou comprar aqui. Vou comprar o falso rompimento. Só que aqui o mercado, ele está fazendo topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. O fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Ele está claramente numa tendência de baixa, certo? Quando ele vem ameaçar aqui o fundo mais baixo, esse candlestick falha e ele não consegue prosseguir nessa movimentação. Então, o que a pessoa pensa nesse momento? Ela pensa o seguinte: pô, se falhou, vou comprar. Vai dar certo eu buscar esse tipo de compra aqui. E aí a pessoa compra e de repente o mercado cai mais. Ou seja, a tendência ela é válida até ser revertida. O que significa, nesse caso, tá? Eu vou estar formando dentro do mercado topo, a correção, continuação, a correção, a continuação, e assim produzindo topos mais altos e fundos mais altos. Até que, de repente, o mercado faz uma correção, uma continuação, mas ele falha e faz um fundo mais baixo. Então, aqui ele chegou a produzir um topo maior que o anterior, mas o fundo também é menor que o anterior. Segundo Martin Pring, aqui a gente pode chamar isso de dilema de topos e fundos, que é quando eu não consigo mais chegar, tá, numa movimentação tão clara. Então, eu tenho um dilema de topos e fundos. Muita gente já vai pegar aqui e já vai sair vendendo porque perdeu o suporte. Quando, na verdade, ela não pode fazer nada, porque aqui é um dilema. Eu preciso esperar o quê? O mercado produzir um topo que seja um topo mais baixo e aí sim sair no fundo mais baixo dessa movimentação. Aí eu já sei que o mercado está realmente virando a tendência. Então, a tendência é válida até ser revertida. Se você estiver operando no mercado, o mercado subiu com tudo. O mercado subiu, 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 subiu. Aí você pensa, pô, vou tentar pegar aqui a reversão porque o mercado vai corrigir. Ele até pode corrigir, mas a correção pode ser pequena e depois ele pode subir mais. Ou outra situação, tá? O mercado está subindo, está produzindo seus topos, de repente faz isso. Aí a pessoa já vende aqui.
Só que quando ela observa o topo aqui era mais alto. Esse foi o primeiro fundo mais baixo. Aqui é um dilema. E aí eu preciso esperar fazer o pivô para antes vender. Inclusive, é até aqui que nasce aquele padrão de figura técnica clássica chamada de ombro, cabeça, ombro, que é quando ele sai do dilema de topos e fundos e reverte a tendência. Então, isso vem da teoria de Dow, que fala que a tendência é válida até ser revertida. Ou seja, não antecipem essa tendência. Existem algumas críticas sobre isso, tá? A crítica falando que a teoria de Dow ela pode acabar sendo um pouco tardia. Por quê? Porque até você esperar ele reverter, né? Então o mercado estava produzindo topos e fundos ascendentes. De repente o mercado quebra isso. Você poderia já estar vendendo aqui o mercado, certo? Mas não, você vai esperar o mercado produzir um pivô e aí de repente você está vendendo ele aqui. Ou seja, isso aqui está sendo tardio. Assim como eu também poderia estar comprando o mercado aqui, de repente eu vou estar comprando o mercado aqui. Ou seja, isso também poderia ser algo tardio dentro do mercado, certo? Então, movimentos que poderiam ser tardios dentro do mercado por conta disso, tá? Então, isso é péssimo para a teoria de Dow, enfim, né? Mas a gente vai juntar agora com as ondas de Elliott, e aí vocês vão ver que a gente vai conseguir não ser tão atrasados na hora de entrar na operação, ok? Então, pessoal, vamos fazer um intervalozinho, tá? De 10 minutos. Daqui 10 minutos eu volto aqui e a gente continua, tá? A nossa aula aqui do aulão para eu entrar agora na teoria de Elliott. Já falei da teoria de Dow, vamos falar da teoria de Elliott, tá? Pegar aqui os princípios dela e aí a gente depois vai entrar ali em mais exemplos gráficos. Então, já volto aqui.
Fala, pessoal, vamos voltando aqui então. Bom, então vamos lá, né? Tá, estávamos comentando ali sobre a teoria de Dow, né, e como ela pode ajudar, né, através ali dos seus princípios. O que a gente precisa entender, tá, claramente desses princípios da teoria de Dow é a movimentação do mercado pelas suas tendências, né? Então, o mercado ele vai se mover sempre de acordo com as tendências dele, né? Então, o mercado nunca vai se mover em linha reta, né? Isso é o princípio básico. Então, o mercado vai sempre fazer movimentos de impulso, correção, movimento de continuação. Tendência de alta, os topos vão sempre estar mais altos que os anteriores e os fundos também vão estar mais altos que os anteriores. Numa tendência de baixa, a gente vai ter os topos sempre fechando mais baixo que os anteriores, assim como os fundos também fechando mais baixo que os anteriores. Aí o mercado sempre se movendo nesse zigue-zague. E aí, dentro da teoria, ela vai falar da questão do volume, ela vai falar da questão da consolidação do range, né, da quebra da tendência, que é quando eu faço aqui um topo, né, mais baixo que o anterior, o fundo também mais baixo que o anterior, vai comentar sobre a questão, tá? De que o volume deve estar sempre ascendente quando está subindo e menor quando ela está fazendo uma correção intermediária e por aí vai, né? E aí a gente consegue traçar as linhas de tendência para identificar, por exemplo, a tendência primária, aí depois a gente traça outra linha para identificar a tendência secundária, uma outra linha para identificar uma tendência terciária e assim sucessivamente, tá? Então, a teoria de Dow, ela basicamente joga para nós, tá, os primeiros princípios básicos aí da teoria da análise técnica clássica, né? Porque a análise técnica é o comportamento dos preços, né? Como já diria ali o Charles Dow, o preço vai descontar tudo, né? Então, todas as movimentações de preços que a gente está vendo, elas sempre serão descontadas, tá, através da movimentação dos mercados, né? Então, sai uma notícia, o mercado sobe porque a notícia pode ter sido positiva. Sai uma notícia, o mercado cai porque a notícia pode ter sido negativa. Mas ao invés de eu ficar de olho nas notícias que estão por vir dentro do mercado, eu posso ficar de olho apenas na movimentação dos preços e ver se esses preços eles combinam ou não combinam com uma tendência para que eu possa estar operando, tá? Então, isso aqui é o básico, ok? A primeira coisa que a gente precisa estudar. O mais interessante, tá, é que existem outras escolas, além da análise técnica clássica, teoria de Dow. Existe a análise ali também de Wyckoff e também o Smart Money Concept. Já estudei, tá, aqui essas teorias também, e a gente vai ver o seguinte, tá, pessoal? Elas se conversam bastante, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, pô, mas você está falando aí da a metodologia Wyckoff, o que que ela é diferente dentro do mercado e se tem diferença dentro do mercado, tá? É assim, elas se falam, né? Então, o que significa quando a gente diz que elas se falam, né? Então, eu tenho aqui, ó, as estruturas, né, de Wyckoff aqui dentro do mercado. Elas se falam, tá? Então, só que tem outros nomes que eles dão. Então, por exemplo, aqui ele chama linha de demanda, linha de oferta, né? Mas, no geral, elas são a mesma coisa, tá? Então, não tem muita questão ali, né? Linha de meio, suporte, resistência. Aqui a gente fala em inverter polaridade dentro do mercado, tá? Por exemplo, aqui, ó, movimentação. Aqui é quase como uma teoria das ondas de Elliott, né? Que ele fala, deixa eu medir a distância dessa movimentação de impulso. Isso aqui praticamente é a teoria das ondas de Elliott, tá? Só que com uma maneira um pouco diferente de ser estudada. Às vezes você vai se dar um pouco melhor estudando através desses métodos aqui, por exemplo, de Wyckoff, né? Então aqui, esse daqui é um livro, né? Metodologia de Wyckoff em profundidade, tá? De repente você vai se dar melhor estudando por aqui. E você vai ver que é tudo igual, um complementa o outro, tá? Não existe algo muito diferente, tá, pessoal? Então, um vai ali mais para a linha de oferta e demanda, né? Outro já vai falar mais da movimentação dos preços e por aí vai.
Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, tá? Vocês que vão estar estudando dentro do mercado, se eu pudesse indicar, começa pelo básico, estudando teoria de Dow. Teoria de Dow é o básico, tá? E aí o livro indicado ali para teoria de Dow seria o livro Análise Técnica aqui dos Mercados Financeiros, que é o livro aqui do Flávio Lemos, ok? Depois você entra ali o Wyckoff, depois você entra ali Smart Money Concept, tá? Depois você entra nessas outras metodologias, mas você vai ver que elas se completam, tá? E aí você vê qual que fica mais fácil para você, porque isso, no fundo, ela vai só te ajudar e não te atrapalhar, tá? Então, isso é muito bom, tá? Agora, o que eu quero passar aqui, tá? São as ondas de Elliott, né? Então, por que as ondas de Elliott? Porque, como a gente comentou na aula anterior, né, antes do intervalo, a gente estava comentando o seguinte, que o mercado ele se move por ondas. Então, Ralph Elliott ele foi o criador das ondas de Elliott, que nada mais é do que o zigue-zague, impulso e correção dos ciclos de onda 1, 2, 3, 4 e 5, correção em A, B e C do mercado, tá? Então, o mercado ele se move por essas ondas. Só que aqui surgem algumas críticas das ondas de Elliott, né? E, assim, parece algo básico, tá? Mas as críticas delas diz o seguinte: a premissa de que o mercado se desenvolve em padrões conhecidos contradiz a hipótese do mercado eficiente, a qual sustenta que os preços não podem ser previstos usando médias móveis e volume. Por essa razão, se essas previsões bem-sucedidas fossem possíveis, investidores poderiam comprar e vender quando o método indicasse um ponto no qual os preços fossem mover-se imediatamente. Isso destruiria a lucratividade e o poder preditivo do mercado do método de Elliott ou de todas as formas de análise técnica. Benoit questionou se as ondas de Elliott podem predizer o mercado. Previsão de ondas é um negócio incerto. É uma arte na qual o julgamento subjetivo de grafistas importa mais do que ser objetivo, replicando o veredito de números. Para registro disso, como em toda análise técnica, ela é melhor se misturada para uma coisa confirmar a outra, tá? Críticos também afirmam que o princípio das ondas de Elliott é muito vago para ser útil, pois não pode ser consistentemente identificado. E eu concordo, tá, com essa crítica da teoria das ondas de Elliott. Só que aqui a gente vai pegar a teoria das ondas de Elliott e a gente vai tentar deixar ela um pouco mais clara, um pouco mais objetivo, tá? Porque, vamos lá, eu pegando aqui esse gráfico, tá? Vamos pegar o gráfico intraday, gráfico intradiário do mercado, ok? Vou colocar no gráfico de 2 minutos e daqui a pouco eu já falo sobre isso, tá? Identifica para mim, né, as ondas aqui desse movimento do mercado, tá? Então, alguns vão dizer que aqui nessa movimentação eu tenho uma onda 1 para baixo, uma onda 2, uma onda 3 alongada, uma 4 complexa e uma onda 5. Outros já vão dizer que não, que eu tenho aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. E aí depois aqui uma continuação, um ABC complexo e o início de novo de uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, mais complexa, e aí depois a finalização ficando no que a gente chama de mercado truncado, que dá para você também fazer a contagem de ondas quando o mercado está truncado, por incrível que pareça. E ó, o objetivo ali de ondas truncadas é difícil pra caramba, tá? Você colocar aqui, ó, movimento dela, por exemplo, A, B, C, D, E, mercado fazendo um triângulo simétrico e saindo na explosão do movimento, tá? Ou ondas, né, aonde contém subondas desse movimento, também outra coisa extremamente complexa dentro do mercado, né? Quando o mercado dentro dela produz 5 ondas, um ABC, depois as 5 ondas do seu objetivo e todas elas de maneira complexa dentro do mercado. Extremamente difícil, tá? Extremamente difícil de identificar isso no contexto de análise técnica, né? Por exemplo, aqui, né, os fractais, né? Então, onda 1, 2, 3, 4, 5, correção A, B, C, formando uma onda maior 1, 2, aí depois onda 1,
2, 3, 4, 5, formando maior uma onda 3. Isso é o que a gente chama de fractal dentro do mercado. Tá? Então, esses fractais, para você identificar dentro do gráfico, é quase que impossível. Agora, tem uma coisa que eu consigo identificar de uma maneira clara, que é o que eu chamo de padrões de breakouts dentro do mercado. Os breakouts nada mais são do que aqueles movimentos que o mercado está numa espécie de lateralização, certo? Então, o mercado ele se lateralizou, né? Ele ficou aqui congestionado dentro do movimento. Ó. E daqui ele não sai nem para um lado, nem para o outro. Lateralizou. O que eu posso identificar em meio a essa lateralização dos preços? Eu posso esperar o mercado sair dessa lateralização. Quando ele sai dessa lateralização, eu já falo que aqui é uma onda 1, a correção, onda 2, e a saída, onda 3, formando o pivô, tá? E aí até o que eu chamo de pivô clássico, né? Então, basicamente, quando eu estou trabalhando ondas de Elliott, tá? Então, quando eu estou trabalhando ondas de Elliott, eu não me preocupo, tá? Com a movimentação depois da onda 3. O que eu preciso ficar de olho é na onda 1, 2 e 3 para operar a onda 3. É isso que eu preciso ficar de olho. O que vem para cá já não me interessa. Eu quero pegar aqui, tá? Esse movimento que é o que eu estou pensando aqui em pegar. E tem gente que busca pegar aqui a onda 2, que eu vou mostrar também movimentos que dá para você tentar capturar essa onda 2, tá? Mas eu me preocupo mais em tentar chegar e aproveitar a onda 3. Por quê? Porque nos princípios ali das regras das ondas de Elliott, a gente vai ver o seguinte, tá? A onda 3, ela nunca é a mais curta comparada à onda 1 e onda 2. Isso é regra básica. E a onda 2 nunca pode retroceder a 100% da onda 1 e nem ir abaixo dela. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó, vamos colocar aqui o quadro em branco, tá? Veja só, vamos supor, o mercado lateralizou aqui, ó, tá? Então, o mercado ficou lateralizado nessa movimentação, indo para cima, indo para baixo, indo para cima, indo para baixo, e daqui ele não está saindo. Até que, de repente, o mercado aqui ele sai da lateralização. Então, esse movimento que começa a sair da lateralização, tá? Eu, por enquanto, não vou considerar como esse contexto para eu buscar a operação aqui. Eu vou começar a marcar a partir daqui o movimento da onda 1. E aí o mercado vai corrigir fazendo a onda 2. Daqui eu tenho o início para uma onda 3 dentro do mercado. Então aqui é onde eu estou preocupado em fazer a entrada, certo? Então, o que eu estou preocupado é tentar pegar o primeiro movimento. E alinhado com tudo isso, eu posso ter uma média móvel de 20 períodos, por exemplo, passando aqui pelos preços. E a média de 20, ela vai dizer para mim se o mercado está pegando ou não está pegando essa tendência. Por quê? Porque geralmente quando o mercado pega a tendência, ele está o quê? Alinhado com a média móvel, tá? Então, o meu interesse maior é em trabalhar na onda 3, porque a onda 3 ela vai ser a onda geralmente mais comprida. E para eu identificar a onda 3, basta que a onda 2, que é essa onda que está aqui, ela não caia 100% da onda 1. Né? Ela não pode retrair tudo lá. Porque se ela retrair tudo lá, esse movimento está anulado. Tá? Então eu não posso ter essa retração até lá embaixo. Está fora de questão isso dentro do mercado. Tá legal? Então, é a onda 3 que eu vou me preocupar a trabalhar. E aí eu posso seguir os princípios ali da teoria das ondas de Elliott, tá? Então, existem princípios de alternância, de equidade do movimento, mas isso seria um tema mais complexo para a gente fazer numa outra aula, tá? Mas o que eu preciso saber, né, de cara dentro da teoria das ondas de Elliott é a movimentação principal aqui dos seus zigue-zagues, tá? Então, deixa eu achar aqui o slide que fala... O slide não, aqui eu estou usando o livro do Flávio Lemos, que fala sobre isso, tá? Para auxiliar a gente aqui, ó. Primeira coisa são as retrações de Fibonacci. Aí você deve se perguntar, pô, por que existe
o Fibonacci? O Fibonacci ele vem justamente para medir as ondas de Elliott. Tá? Foi o Ralph Elliott que introduziu a ferramenta de Fibonacci dentro dos mercados. Então, o que o Fibonacci faz? Tá? Vamos pensar a seguinte situação dentro do mercado aqui. Ó, tá? A gente tem uma movimentação de impulso e nós temos uma movimentação de correção. Então, eu posso pegar esse movimento aqui e colocar aqui essa retração de Fibo, certo? Se eu colocar essa retração de Fibo, ela está falando o seguinte, se aqui a movimentação é uma movimentação de onda 1, a correção desse movimento aqui, ó, ela vai tender a parar ou na primeira retração, do 0,38, ou na segunda retração, que é o 50%, ou a terceira retração, que é o 61,8. Então, aqui já seriam pontos para eu ficar de olho para o retorno para a movimentação da onda 3. E aí o próprio Ralph Elliott fala que o interessante é que essa onda não ultrapasse a retração de 61,8. Porque se ela ultrapassar a retração de 61,8, nós temos um problema aí dentro. Tá? Então, ele sempre fala isso, ó, tenta não ultrapassar a retração de 61,8 dentro do mercado. Tá? Isso é o que o Ralph Elliott preconiza dentro dos mercados no dia a dia, certo? Então, isso é uma coisa importante para a gente ir avaliando no contexto dentro do mercado. Tá? Então, veja aqui que interessante outra situação aqui, ó, tá? Que eu posso pegar aqui da teoria das ondas de Elliott. Isso daqui é bem legal também, inclusive, tá? Veja só, tá? A retração, então, né, que se usa é o 38,2, o 50 e o 61,8. Essas são as retrações que se usa dentro do mercado, certo? Então, nesse caso, o que eu posso pensar aqui quando eu estiver operando por essa lógica, tá? Eu posso pensar, deixa eu agora abrir aqui, que o mercado ele sempre vai respeitar essas questões, né? Então, o mercado sempre vai estar respeitando esses objetivos de cada onda. Então, aqui, deixa eu só achar aqui, ele tem direitinho explicando para nós. Aqui, ó, tá aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Onda 1, tá? Ele fala aqui, quais seriam os objetivos, por exemplo, do mercado para uma onda 1? Então, a onda 1, um novo movimento de preços impulsivos tende a operar na base da correção anterior, o que normalmente corresponde à onda B. Isso coincide normalmente a 38,2 ou 61,8 da retração da correção anterior. Isso daqui, tá, pessoal, é extremamente difícil, tá? Então, pensar que isso aqui é fácil, tranquilo, não. Isso é extremamente difícil dentro do mercado. Provavelmente isso é uma coisa que não vai acontecer assim tão fácil, tá? Você não vai conseguir identificar a onda 1, tá? Então, a identificação da onda 1 está fora de questão isso daqui. Como que eu ensino vocês para fazer a identificação da onda 1? Mais uma vez, vamos pegar aqui o gráfico, ó. Quando o mercado tiver em um range, mercado estiver produzindo dentro desse range, tá? Uma movimentação de lateralização, ok? Deixa eu achar aqui, figura que eu quero. Tá? Então, o mercado estiver produzindo uma movimentação de lateralização dentro desse range, você não vai fazer nada, certo? Você vai esperar o mercado sair desse range. Mercado saiu desse range, aqui é a hora que eu vou marcar essa possibilidade de ter sido uma onda 1. Então, eu não sei qual que é o objetivo dessa onda 1. Por isso que nesse movimento de onda 1, geralmente a gente não vai fazer o que aqui dentro? A gente não vai colocar um ponto para fazer uma entrada dentro do mercado ou uma saída dentro do mercado. A gente não vai fazer isso, tá? Então, ó, eu não quero saber o objetivo da onda 1. Mas quando eu chego na onda 2, aí eu já posso saber ele. Ele fala, onda 2 retrocede no mínimo 38,2, mas normalmente retrocede 61,8 ou mais da onda 1. Essa onda frequentemente para na subonda 4 ou 2 da onda 1 anterior, e uma retração de 78,6 é altamente suspeita, tá? Então, a gente tem aqui a ferramenta de retração de Fibo. O mercado começou a impulsionar tudo isso aqui, ó, você traça o Fibonacci nela,
Pronto, tracei o FIBO. O FIBO já está mostrando para mim, ó, 38, 50, 61,8. Então, se o mercado, a partir daqui, corrigir até o 38 e voltar para baixo, beleza, ele está respeitando. Se o mercado corrigir até o 50 e voltar para baixo, beleza, não tem problema. Se o mercado for até o 61,8 e voltar para baixo, beleza, não tem problema. Agora, se o mercado for para um pouco mais além, ele mesmo já fala que é um movimento muito suspeito para voltar para baixo. Por quê? Porque aí o mercado já começou a ficar um pouco fora. Então, isso não seria legal de acontecer. Tá? Então, o mais interessante é quando o mercado vai no máximo até o 61,8, ou no máximo até os 50%, ou no máximo parando no 38%. Tá? Então, é isso que ele fala aqui. Tá? Então, quando vocês estão assistindo as aulas do André, que ele fala, eu opero a retração de 61,8. Por que ele joga na retração de 61,8? Porque, segundo a teoria de Elliott, o 61,8, tá, é o limite. Se o mercado corrigiu até o 61,8 e voltou, ele está corrigindo no limite da onda 2. Ou seja, ele vai cair depois, provavelmente. Tá? Se ele passar o 61,8, aí já não opera, porque provavelmente o mercado já foi mais agressivo. Então, 61,8 seria o limite para voltar na tendência. E aí, aqui, ele consegue ganhar um dinheirinho entre a retração do 61,8 até a retração do 38. Porque, geralmente, quando o mercado bate nessa retração, segundo a teoria das ondas de Elliott, o mercado tende a voltar um pouquinho para baixo. Quando ele até volta tudo e depois até expande essa movimentação, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, esses seriam os objetivos para a onda 2. Aí nós temos os objetivos para a onda 3, que ele fala o seguinte, a onda 3 é no mínimo igual à onda 1, exceto se for um triângulo. Se a onda 3 é a maior, ela tem de ser 161,8 da onda 1, ou mesmo 261% dessa onda. Aqui a gente tem a outra ferramenta de Fibonacci, que é essa daqui, ó, extensão de Fibonacci. Quando eu pego essa ferramenta de extensão, se eu colocar ela aqui, ó, do início desse movimento até o fundo daqui, é a onda 1, correto? E aí eu trago ela aqui, ó, até a correção desse movimento, que é o pullback. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós, o próprio Elliott está dizendo ali, que dentro da movimentação da onda 3, ela é no mínimo igual à onda 1. Então, igual à onda 1 é eu pegar essa distância do tamanho da onda 1 e projetar a partir do início dela para cá. Ó. E aí, se eu olhar aqui para o FIBO, ó, que está aqui no 1, que é 100%, ela bate, que é o que ele está falando. Ou seja, para você medir o quanto a onda 3 pode ser. Então, ele está falando que ela pode ser até 100%, seria o mínimo. E o outro ponto dela seria que aqui ficou em cima desse gráfico, mas deixa eu tentar tirar em cima dele aqui para a gente poder enxergar, seria esse daqui, ó, 161,8, que seria o outro ponto objetivo para uma onda 3. Ela pode chegar até ali embaixo, ou seja, fazendo 161% do tamanho da onda 1. E tem o mais além, que é o 261,8, que aí está aqui embaixo, que é quando o mercado faz aquele movimento estupidamente alongado, tá? Então, tudo isso nasce da teoria das ondas de Elliott. Então, isso que vocês estão vendo no gráfico, tá? Quando a gente está operando dentro do mercado, né? Então, estou traçando os objetivos, é a teoria das ondas de Elliott. Então, o mercado se lateralizou nessa movimentação, fez a expansão da movimentação da onda 1. Nessa expansão da onda 1, eu posso colocar a retração de Fibo, respeitou a retração de 50, praticamente 61,8, e expandiu, né? Então aqui eu posso pegar a expansão dele, ó, com o Fibo pernas alternadas, e aí eu vejo aqui até onde foi a expansão. Bateu 261,8, que é exatamente o que Ralph Elliott falava em 1930, ok? Então, pessoal, o estudo da análise técnica ela funciona, tá? Então, só que a gente precisa ter a paciência de esperar os movimentos, tá? Então, é isso que eu preciso focar na hora de operar.
Eu não quero saber se aqui ele vai ter onda 2, 3, 4, 5, continuação, A, B, C. Não me importa saber isso. Porque se eu ficar buscando isso dentro do mercado, eu vou só ficar maluco se eu ficar buscando aqui objetivo para onda 4. Onda 4 não pode retroceder mais do que 23,6 da onda 3. Objetivos para a onda 5. A onda 5 é estendida, poderá ter até 161 da onda 3. Eu não quero saber os objetivos de onda A, B e C, porque isso aqui eu não vou operar dentro do mercado. O que eu vou operar dentro do mercado todos os dias é a movimentação do mercado de onda 1, 2, 3. É isso que eu vou operar, tá? Então eu quero operar só a movimentação onda 1, 2, 3. E para eu identificar aonde está nascendo essa onda 1, eu preciso da lateralização dos preços. Nessa lateralização dos preços, tá? Quando o mercado ficar nesse movimento lateral, eu vou ter uma semelhança muito grande aqui dentro, tá? Que o mercado vai estar fazendo uma coisa importante, que é, né, nesse caso, cadê a caneta aqui? Deixa eu ver se isso aqui é uma caneta, acho que não é uma caneta. Deixa eu ver se tem caneta aqui, pincel, destaque. Eu preciso, tá? Ter nessa movimentação a média móvel de 20 períodos assim, ó, dentro dos preços, tá? E aí, de repente, o mercado se alinhando com ela. É isso que eu preciso ter no mercado para poder operar no dia a dia, tá certo, pessoal? É isso. Fora isso, mais nada. Eu quero entender essa dinâmica, essa movimentação. Então, mercado está lateral, lateralizou no seu movimento, começou a arrancar, alinhou com a média móvel de 20 períodos que estava atravessando os preços. No primeiro alinhamento que eu identifico o impulso, a correção, respeitando a média móvel de 20, porque é a média principal da tendência, e o mercado arrancando novamente, é aí que eu preciso estar operando dentro do mercado. E aí daqui eu posso projetar o FIBO de expansão alternado para colocar como meus objetivos, ou eu posso até mesmo apenas fazer o que eu faço junto com os alunos do projeto, apenas projetar o risco para cima dessa movimentação. E aí eu tenho o alvo de 100% e por aí vai. Tá? Que aí fica mais fácil ainda. Tá? Então é o simples que funciona. E se você ainda quer fazer um trade mais agressivo, você bota a retração de FIBO. E se você identificar que o mercado está corrigindo, saiu o impulso de onda 1, o mercado está corrigindo, está começando a respeitar a 20 e é uma retração de FIBO, você pode tentar encaixar uma entrada aqui também nessa movimentação, a depender do candlestick que está sendo formado ali, tá? Isso é price action. Isso é movimentação pura dos preços. É isso que eu preciso, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas isso daí que você está explicando, a teoria de Elliott, ela não é uma teoria, tá? Para eu colocar, por exemplo, no gráfico diário. Aí é que vem a grande sacada da teoria de Elliott, que aí sim, aqui eu acho interessante, que são os fractais dentro do mercado. Ou seja, cada onda contém uma subonda dentro dela. Então, quando a gente fala de teoria de Dow, de Elliott, cada onda existe um fractal dentro dela. Então, eu consigo visualizar o movimento de onda 1, 2, 3, 4 e 5, correção em A, B e C, tá? Eu consigo visualizar esse contexto dentro do mercado, mas o mais interessante é que dentro de cada ciclo existe um subciclo de onda 1, 2, 3, A, B, C, onda 1, 2, 3, 5, 4 e 5, A, B, C, e por aí vai. Existem subondas. E aí, o que isso significa olhando para o gráfico, né? Quando a gente olha graficamente falando. Graficamente falando, significa que se eu olhar para o gráfico semanal dentro do mercado, tá? Eu consigo ver aqui, ó. Então vamos pegar, ó, esse aqui é o gráfico semanal, certo? Então, o gráfico semanal, ela mostrou para nós, nessa movimentação dela, esse impulso, tá? Essa correção, esse impulso, essa correção, esse impulso, essa correção, esse outro e esse outro. Isso aqui é o gráfico semanal. A gente vai para o gráfico diário, tá?
O gráfico diário é como se eu pegasse aqui um microscópio e desse um zoom ali para tentar ver mais a fundo. Aí no gráfico diário, eu consigo ver aqui de novo, ó. Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, correção maior, impulso, aqui, correção, impulso, por aí vai. Eu consigo ver os fractais. Isso aqui tudo é um fractal, que eu consigo ver baixando o time frame dentro do mercado, certo? Então, isso aqui é interessante, porque no final ele está mostrando cada fractal dentro dela. E aí eu consigo ir mais a fundo, para os 60 minutos. A hora que eu vou para os 60 minutos, é como se eu desse mais um zoom ali no meu microscópio, e eu consigo agora ver mais detalhes ainda desse movimento. São os fractais de cada onda. Tá? Então, aqui já era um fractal. Aqui é o fractal do fractal. Ó. Já eu consigo descer mais um fractal. Que, segundo a própria teoria de Dow, fala da tendência ali, né, que existem a tendência primária, secundária, terciária. Né? Então, aqui você consegue descer mais ainda o fractal. Tá? Então, estou descendo mais ainda esse fractal para estar operando dentro do mercado e conseguindo ver as movimentações. E aí, se eu quiser, eu posso descer mais ainda. Eu vou para os 5 minutos e desço mais ainda o fractal. Tá? Então, mais ainda, eu consigo ver mais detalhes dessa movimentação como um todo. E o mercado se mostrando na sua movimentação. Só que agora eu desci o fractal na menor possibilidade. Ainda não é a menor possibilidade possível, eu ainda vou fazer isso. Mas aqui, ó, então eu já estava aqui, ó, com o fractal maior, semanal, fractal do diário, aqui, e agora aqui eu tenho o fractal do 60 minutos. E aí eu posso entrar no fractal agora dos 5 minutos dentro do mercado, certo? Então, se eu pegar aqui esse trechinho do fractal dos 5 minutos, aí nós temos impulso, ó, correção, pá, impulso, correção, impulso, arrancada, aqui, 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 aqui. E eu estou descendo os fractais. E ele só está acompanhando o preço, tá? Então é o fractal dentro do mercado. O mercado no primário está subindo. O mercado no secundário está caindo. No terciário está fazendo zigue-zague. Aqui seria um quarto movimento dele fazendo outro zigue-zague. E se eu quiser, eu posso ir mais ainda para baixo. E eu posso ir para o gráfico de 2 minutos, posso ir para o gráfico de não só o 2, mas eu posso ir também para o gráfico de 1 minuto, existe gráfico de 30 segundos, existe gráfico de 15 segundos. Ou seja, a cada tempo gráfico que se forma um candlestick, eu consigo descer o fractal. E isso é uma coisa interessantíssima. Por que isso é interessantíssimo? É que aqui ele já não tem mais candles, de tanto que eu fui para trás. Mas como eu vou estar operando o mercado intradiário, tá? A ideia por trás dessas movimentações é eu descer no time frame menor possível. Por quê? Porque é nele que eu vou conseguir enxergar os menores movimentos de todos. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó. Olha que interessante o índice futuro. Ele veio, deu uma arrancada para cima, ó. Vamos ver aqui, ó. Aquilo exatamente que a gente comentou. Ó. Eu tenho uma lateralização dentro do mercado, tá certo? Dentro dessa lateralização do mercado, ele rompeu. Então, isso aqui pode ser o início da movimentação de uma onda 1, tá? Então, aqui, ó, onda 1 de impulso, certo? A correção, onda 2, e a saída desse movimento aqui como uma possível onda 3. É aquilo que eu comentei. Eu não me importo depois, eu quero saber aqui se eu consigo operar. Se eu conseguir isso daqui, pelo menos um desse por dia, e aí daqui eu faço minha operação fazendo essa compra a partir desse rompimento, tá certo? Dando início, projetando um alvo do risco para cima, um alvo assim, ó, onde tem primeiro, segundo, terceiro alvo. Se eu fizer isso daqui todos os dias, para mim já tá bom. Eu já consigo o resultado dentro do mercado, tá? Só que eu tenho que ter essa paciência. E se eu quiser também, ó, por exemplo, puxar a retração aqui, ó, e ver, ó, eles candle corrigiu até o 38 ali, fechou um martelo, tá querendo ir para cima. Se eu conseguir isso também, fantástico, tá? Então eu consigo
fazer essas movimentações tranquilamente dentro do mercado, certo? É isso que eu preciso, tá? É isso que vai fazer a diferença na hora que eu estiver operando dentro do mercado, tá? É quando eu identificar o ciclo da movimentação de uma movimentação que traga para mim a onda 1, a onda 2 e a saída da onda 3. É só isso que eu preciso. Eu não preciso de mais muita coisa para estar operando, tá? Às vezes vai dar stop, como por exemplo aqui, ó, o mercado estava extremamente travado nessa movimentação, mas aqui, se eu olho o fractal menor, tá? Eu vou ver nesse fractal menor essa movimentação aqui dentro, ó. Ele fez aqui, ó, um impulso dentro desse contexto, uma correção na média, uma continuação. Mas aí ele deu stop. Por quê? Porque ele estava muito no fractal. Por isso que às vezes é melhor esperar sair do range. E por que descer para o time frame de 2 minutos? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, onde ele fez esse movimentozinho para cima, se eu jogar essa movimentação para o 5, talvez eu não enxergue isso. E aí, os 5 minutos, talvez eu ficaria sem operação. Por quê? Porque no 5, aqui, ele não fez esse pivô que eu queria. Ele só estava dentro da região de range, ele saiu na tentativa de uma onda 1, ele saiu na tentativa de uma onda 1, começou a fazer uma correção, mas não foi, né? Voltou tudo. É claro que aqui tem a posição das médias, que pode ter atrapalhado o trade, porque a média móvel de 200, querendo ou não, é um ponto de resistência, mas fica mais difícil. Então, quanto mais eu baixo o time frame, melhor. Então, essa é uma dica para quem está operando day trade. Essa é uma dica para quem está operando no dia a dia. Abaixe o time frame para você poder enxergar. Se eu for até mais agressivo dentro do mercado e baixar, por exemplo, para o time frame de 1 minuto, eu consigo, às vezes, enxergar até mais movimentos do que no maior. Lembra? Eu estou operando day trade, eu estou operando o mercado intradiário. Eu preciso da operação naquele momento que eu estou acompanhando o preço. Eu não posso ter uma operação muito atrasada, né? Então, lembra da crítica da teoria de Dow que nós vimos? Não só a crítica da teoria de Dow, como a crítica também das ondas de Elliott, de identificação. Aqui a gente mata as críticas. Então, o princípio das ondas de Elliott sendo muito vago, eu matei essa crítica a partir do momento que eu falo o seguinte: ó, mercado quando está em congestão, tá? E a média móvel está alternando em cima do preço, você não faz nada, você espera ele sair da congestão, fazer o pullback e alinhar com a média móvel de 20. Eu matei aqui essa crítica que ele fala que a teoria é muito vaga. E aqui eu não preciso da onda 4 e 5. Se eu pegar a onda 3 aqui, primeiro, segundo alvo, acabou, eu já fiz o dinheiro do dia, eu já posso ir embora, tá? Então aqui eu já mato essa crítica. E a outra crítica que eu mato ali da teoria de Dow, tá? Então a gente tem a outra crítica da teoria de Dow que fala que a teoria de Dow acaba sendo atrasada dentro do mercado, extremamente tardia, eu mato no fractal. Então, eu não preciso operar o gráfico de 15 minutos. Eu posso operar o gráfico de 1. Eu posso operar o gráfico de 5 minutos. Eu posso operar o gráfico de 2 minutos. Então, eu mato a crítica dela ser tardia. Porque, se eu parar para pensar, os principais movimentos dentro do mercado, eles se iniciam aonde? No menor time frame. Então, os principais movimentos dentro do mercado, eles se iniciam do menor movimento para o maior. Então, olha só, aqui é o topo do índice Bovespa, tá? É o topo que ele chegou, esse último topo. Se eu olhar para o gráfico aqui diário, tá? Esse topo que eu acabei de marcar ali, ó, esse daqui é o topo, tá? Eu não consigo ver uma reversão aqui dentro, certo? Aí eu vou lá para os 60 minutos, para ver se eu consigo enxergar essa reversão do topo. Aqui eu já consigo ver uma possível reversão. Ó. Por quê? Porque aqui ele já tem um pivô de baixa. Ó. Então aqui ele já faz isso aqui, ó, já tem um pivô de baixa. No diário eu ainda não estou vendo isso. Ele ainda não está aparecendo no diário. Mas aqui o 60 também já está meio atrasado. Posso para o 5. Se eu for para os 5 minutos nesse movimento, eu vou ver praticamente uma continuação da movimentação dos 60. Mas eu consigo ver uns pullbacks aqui mais perto do início dessa movimentação. Se eu for para o 2,
eu consigo ver praticamente o início desse ciclo que foi aqui, ó. Impulso, correção, foi aqui o start dele, do primeiro pivô de baixa que ele fez, e até agora, ó, o mercado não voltou para lá, está indo para baixo. Ou seja, o start da reversão que nós estamos vendo agora do índice Bovespa, ele veio aqui no pregão de ontem, através do formato de um trade clássico, às 9h36, tá? Ele veio ali, naquele movimento que começou a startar essa reversão que a gente está vendo aqui do diário que o mercado está caindo, né? É o fractal. Matei ali a crítica da teoria de Dow através dos fractais do mercado, certo? Então, pessoal, essa foi uma aula focada aí na teoria, tá? Das ondas de Elliott, teoria de Dow, porque, querendo ou não, elas são principais para identificação do price action, ok? E agora, amanhã, né, eu vou dar mais aí um complemento aí para vocês na aula de como vocês podem utilizar agora isso que eu passei aqui para vocês para poder operar aí bem no day trade, tá? O aulão ele foi pensado ali para o Copa BTG, mas ele é um aulão, né, que serve para tudo, tá legal? Então, tudo ali serve esse aulão, né? Então, eu espero que nesse sentido tenha ajudado. Quem gostou, dá o like, ok? Recomenda para os seus amigos, fala que vai ter mais um aulão aí, tá? E vamos com tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem deixar no comentário que depois eu vou comentando ali ao longo da semana. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!